Oi, turma. Vamos ver agora a patologia do sistema hepatobiliar. Vamos ver a parte de vesícula biliar e vias biliares. As principais doenças que acometem o sistema hepático e biliar são alterações no metabolismo da bilirrubina e também na excreção da bilirrubina, hepatites, né? Doenças genéticas, doenças metabólicas, autoimunes, indo já para a parte biliar, litíase biliar, né, ou colelitíase, afetando a vesícula biliar e tumores, tá? Nessa aula a gente fala do sistema biliar, então a gente vai ver alterações que acometem ali os ductos intrahepáticos, né, biliares, os ductos biliares, vamos dizer, principais, maiores, como ducto biliar comum, né? Também está incluído ducto pancreático, até chegar então à vesícula biliar também. E todos esses ductos desembocam, né? Tem sua luz, a sua segmento final no duodeno ali. Na parte introdutória, a gente sempre dá uma revisada em anatomia, fisiologia, histologia, né? Então, uma das primeiras perguntas que vocês vão se fazer, vão ter que responder, é como o fígado se conecta com o trato gastrointestinal. Quais as principais células do fígado e das vias biliares? Como as funções do fígado são avaliadas clinicamente? E quais testes são usados para medir a excreção biliar? O fígado é o maior órgão que a gente tem e está localizado, né, no quadrante superior externo abdominal. Ele se conecta ao duodeno, né, na porção extrahepática dos ductos biliares, que representam, né, os ductos hepáticos e o ducto biliar comum. A bile drenada do fígado, né, vem pelos ductos e se liga lateralmente ali ao ducto cístico da vesícula biliar. O ducto biliar comum, então depois ele pega e passa pela cabeça do pâncreas ali e vai se juntar lá no final com o ducto pancreático principal ali na papila de Vater e vai desembocar, né, no duodeno. A principal célula hepática é o hepatócito, representa aproximadamente 60% das células no órgão e representam mais ou menos 90% da massa do órgão, né? São células basicamente que têm função metabólica. A gente tem ainda a célula de Kupfer no fígado, né, que fica ali no espaço de Disse recolhendo dejetos, né, como por exemplo numa hemorragia, né, numa hemólise, as células de Kupfer vão recolher fragmentos, né, destruídos das hemácias. Temos ainda as células estreladas, né, ou intersticiais, que fazem armazenamento de gordura e vitaminas, como vitamina A. Por fim, a gente tem as células ductulares, né, que estão repousando numa membrana basal, células cuboidais, né, que vão fazer o sistema portal, né, biliar intrahepático. Os pequenos ductos então vão ir confluindo até formar ductos maiores, até saírem então do fígado pelo ducto hepático. Aqui a gente está na parte mais extra biliar, né? Então extra hepática, então a gente vai
não vai entrar em funções de fígado, né, e testes hepáticos, mas são basicamente TGO, TGP, albumina, né, proteínas de coagulação que a gente usa para avaliar a função hepática. Já a excreção biliar a gente usa bilirrubina, fosfatase alcalina e gama-GT, tá? Fora isso, a gente ainda tem a função catabólica do fígado, né, que dá para medir, que é basicamente por amônia, né? E quais são as principais doenças do trato biliar? Ah, são a formação de cálculos, inflamação, né, da vesícula biliar, uma colicistite, ou da própria biliar, numa colangite, e tumores. Então, alguns pólipos, né, algumas tumorações benignas e malignas aqui da via biliar. Formação de cálculos biliares, então, a gente tem uma incidência bem mais predominante em mulheres, né? Representa cerca de 40% dos casos. Os tipos de cálculo principais, então, são de colesterol e pigmentados. E os fatores de riscos principais são ser mulher, né? Idade de 40 anos ou mais e estar em idade fértil. A obesidade é um grande fator de risco também, principalmente por os cálculos de colesterol. Uma doença intestinal ou alguma forma de má absorção, também está bem relacionado à formação de cálculos. Há relação familiar na formação de cálculos também e epidemiologicamente, então, há alguma origem étnica, né? Por exemplo, em índios americanos, onde a gente tem uma frequência bem mais aumentada de formação de cálculo biliar. Esses cálculos geralmente se formam por um desbalanço que vai acontecer, né, dentro do conteúdo biliar ali. Qual é vamos dizer, a função da bile, a função da vesícula biliar? É basicamente, né, uh, amolecer ou emulsificar ou facilitar a, a absorção de gordura ali no intestino delgado. Então, quando a gente come alguma coisa com gordura, né, principalmente se está bem concentrado em gordura, a vesícula biliar vai liberar mais bile ali no delgado, né, para emulsificar a gordura e facilitar então a absorção. E o que vai ser o principal constituinte da bile? Então, o que a gente tem dentro da bile? A gente vai ter mais ou menos 70% de sais biliares e ácidos biliares. A gente vai ter colesterol, né, aproximadamente uns 10%. A gente vai ter fosfolipídios, a gente vai ter proteínas, a gente vai ter um pouco de bilirrubina, né? Geralmente conjugada, mas a gente vai ver que vai ter um pouquinho não conjugado que vai se formando ali. E a gente vai ter água e eletrólitos, tá? Incluindo também bicarbonato. Os próprios sais biliares e ácidos biliares são formados pelo metabolismo do colesterol e eles vão ajudar naquela emulsificação lá das gorduras no delgado. O principal fosfolipídio então é a lecitina e ela também ajuda a manter a gordura metabolizada ali solúvel dentro da bile, tá? Então a formação de um cálculo é de algum constituinte principal ali, um desbalanço, né,
desses constituintes da bile ali dentro. Então é meio que uma solidificação que vai acontecendo ali dentro da vesícula biliar. Então a gente vai ter os dois tipos principais de cálculo, né, biliar. A gente vai ter o cálculo de colesterol, então, e a gente vai ter os cálculos de bilirrubina ou os cálculos pigmentados. Então, os cálculos de colesterol, tá? Eles são causados então pela precipitação de colesterol e são o cálculo mais comum que a gente tem, tá? Então, dependendo da série, aí vai de 80 a 90% dos casos são cálculos de colesterol, tá? A constituição dele, mais ou menos por definição, para chamar de cálculo de colesterol, tem que ter mais de 50% de colesterol no constituinte do cálculo, tá? E como é que esses cálculos se formam de colesterol? Pode, a precipitação pode ocorrer por exemplo, uma supersaturação, a gente vai ter muito colesterol, né, onde os sais biliares ali, o fosfolipídio, eles não vão conseguir compensar, né, para deixar tudo na forma líquida ali dentro da bile. Então tem uma tendência a supersaturar, né, e precipitar esse colesterol, formando o cálculo. Outra forma de ocorrer é quando o desbalanço acontece do outro lado, assim. Então a gente não tem sais e ácidos biliares ou fosfolipídio suficiente para manter, né, o colesterol emulsificado ali, líquido dentro da bile. E por último, então, né, a gente pode ter uma estase, né, da bile. Então, assim como por algum motivo a vesícula biliar ela diminui a motilidade dela e assim como o óleo dentro da água, essa gordura então vai precipitar, vai ficar parada, né? Vai se separar dos demais componentes ali, né? E vai começar a precipitar então, né? Solidificando, formando o cálculo de colesterol com essa estase. É raro a gente ter cálculo de colesterol na forma pura, tá? Ah, a maioria deles são mistos, então outros constituintes ali da bile, né, como o bicarbonato e cálcio que tem ali dentro daqueles eletrólitos, podem fazer, podem se precipitar, então fazendo um bicarbonato de cálcio, né, e constituir também, ser parte constituinte desse cálculo de colesterol. Então essa combinação, às vezes, dependendo da quantidade, pode tornar esse cálculo, né, visível ao raio-x, né? Então ele pode ser radiopaco. Mas a maioria então dos cálculos de colesterol são radiolucentes, tá? Aqui então mais ou menos apresento um mapinha assim que resume algumas coisas que eu falei. E tem um vídeo aqui também de auxílio, né, que é bem visual, que pode auxiliar vocês a entender um pouco mais a patogênese dos cálculos de colesterol. E agora então outro tipo de cálculos, cálculos pigmentados, né, ou de bilirrubina, que são uma tonalidade mais preto amarronada em comparado aos de colesterol que sempre tem algum tom de amarelo. A formação desse cálculo vai acontecer então por excesso de bilirrubina, né? E bilirrubina é pigmentada, então o cálculo vai ser pigmentado, né? A precipitação, a formação do cálculo acontece pela bilirrubina associada com o cálcio, né? Que está dentro daqueles eletrólitos da bile, né? Então que vão precipitar e formar o bilirrubinato de cálcio. Como tem sempre cálcio associado,
eles vão ser radiopacos, né, no raio-x. A maioria da bilirrubina que a gente tem na bile ela é conjugada, mas a gente tem algum grau de formação de bilirrubina não conjugada, tá? Ela acontece por uma hidrólise ali natural que acontece e vai formando um pouquinho. E é essa bilirrubina não conjugada, né, que se associa ao cálcio, né, e precipita e não é solúvel em água, então que daí tem a tendência a formar o cálculo. Normalmente a gente tem um equilíbrio disso aí, aqueles sais vão ficar, né, vão ficar neutralizando essa bilirrubina inconjugada, mas quando a gente tem algo que vai favorecer o aumento, né, dessa bilirrubina, por exemplo, numa anemia hemolítica, né, ou num cenário de infecção bacteriana ou de uma estase biliar importante, então a gente vai ter um desbalanço disso aí. A bilirrubina vai aumentar, vai precipitar e vai formar o cálculo. Um exemplo de infecção bacteriana é por Escherichia coli. E por fim, então, só relembrando aqui no final dos fatores de risco ali, cálculos vão ser mais frequentes em mulheres, né? Tá linkado com o hormônio estrogênio, então anticoncepcionais orais podem aumentar esse risco também. Cálculo está associado à obesidade, né? Principalmente cálculo de colesterol. E também está descrito então uma perda excessiva de peso num curto período de tempo, né? Faz um desbalanço ali lipídico e afetando fosfolipídios, então pode aumentar então o risco de desenvolver cálculo também. Entrando agora na inflamação aguda da vesícula biliar, então é bem mais frequente, é frequente, né, e é mais comum em mulheres, como toda doença biliar. 90% está associado a cálculo biliar, né? A primeira, como eu já falei ali, a infecção ocorre secundariamente, geralmente por Escherichia coli, tá? A clínica é clássica, né, de uma dor aguda no quadrante superior direito, associada a febre e leucocitose. Eventualmente, em alguns casos, a gente vai ter icterícia e na macroscopia, então, da vesícula biliar, a gente vai ter uma vesícula dilatada com uma parede edemaciada, pode estar hemorrágica também, pela contração que vai ter ali na tentativa, por exemplo, de desobstruir um cálculo, né? E a gente vai ter, então, aquele exudato fibrinoso, né, seroso associado. Na microscopia, a gente vai ter um cenário de uma inflamação mais de caráter agudo e uma hipertrofia da parede da vesícula. A maioria dos casos, então, se recuperam se a gente conseguir desobstruir ou se espontaneamente se desobstrui, né, esse cálculo que está presente ali na vesícula biliar. Já no cenário mais crônico de colecistite, a gente vai ter então ataques repetidos de inflamação aguda, né, que vão cronicamente então inflamar a vesícula biliar. Os sintomas eventualmente podem ficar mais vagos, assim, só com um desconforto ali no quadrante superior direito, principalmente após refeição, né, e principalmente após uma refeição bem gordurosa. 90% dos casos então estão associados com colecistite, com cálculos, desculpa, 90% dos casos de colecistite crônica estão associados com cálculo. E em uma menor proporção, então, associada a infecções. Macroscopicamente, a gente vai ter
uma vesícula que pode estar endurecida, né? Eventualmente pode até calcificar a parede, mas aí a gente vai ter sinais mais crônicos. A gente pode ter úlcera, a gente pode ter fibrose da parede, outras áreas edemaciadas. Geralmente a gente vai encontrar cálculos, né? A bile vai estar alterada, ela vai estar mais untuosa, mais, vamos dizer, espessa, né? Principalmente, então, que pode ser visto até por imagem, uma parede bem espessa da vesícula biliar. Na microscopia, a gente vai ter um infiltrado mais de caráter crônico, né? E sinais de, vamos dizer, de remodelação ali, de regeneração e reparo na parede, então formando até alguns seios mucosos, né? Os seios de Aschoff-Rokitansky. Então são glândulas distorcidas, né? Presentes na parede da vesícula. E o que pode complicar aí nesse cenário de colecistite e colelitise? Né? Uma ruptura primeiro da parede da vesícula biliar, uma superinfecção bacteriana, então uma infecção bacteriana que surge na vesícula, passa a pegar as vias biliares, então se tornando uma colangite. A partir daí, sepse, né? Empiema, uma peritonite, então, uma infecção generalizada. No cenário de ruptura, a gente pode ter a formação do abscesso subfrênico, tem que ser drenado. Pode surgir uma fístula colecistoentérica. A gente pode ter o famoso íleo biliar, né, que é quando o cálculo obstrui o intestino pela fístula. Quando ele pega a fístula e vai e obstrui um segmento intestinal. A gente pode ter pancreatite e a gente tem um risco aumentado, então, de desenvolver neoplasias, aí, né, câncer, né, na via biliar. Aqui a gente tem um caso de uma vesícula em porcelana, né, uma vesícula com um volume aumentado, uma parede firme que está toda calcificada pelo aquele processo crônico que vai acontecendo ali na vesícula biliar. Qual é a importância então dessa vesícula em porcelana? É que ela tem um risco aumentado para desenvolver neoplasias. Então, para desenvolver uma neoplasia de vesícula biliar. Vocês veem nas imagens ali que até pelo raio-x a gente consegue delimitar uma vesícula em porcelana. Na macroscopia a gente vai ver uma parede firme e a gente vai ter que tratar essa parede, né, para conseguir fazer cortes, a gente vai descalcificar e até eventualmente achar uma neoplasia, como tá para ver aí nessa vesícula ali do lado direito, a área esbranquiçada, o desenvolvimento de uma neoplasia nesse tipo de vesícula biliar. Entrando agora nas neoplasias, o carcinoma de vesícula biliar, a principal neoplasia da vesícula biliar, ele é raro e chega a atingir 5% dos cânceres gastroenterobiliares. É mais frequente em mulheres, está relacionado com idade, né? Geralmente são pacientes por volta dos 65 anos de idade. E também lá os índios americanos, né? Então tem um risco aumentado então de desenvolver esse tipo de carcinoma. Em 95% desses casos, 90%, né, a gente vai encontrar cálculo nessa vesícula biliar, tá? A vesícula biliar em porcelana aumenta o risco, como eu já tinha falado, e a maioria dos carcinomas de vesícula biliar são adenocarcinomas. Eventualmente, então, a gente pode ter um epidermoide, tá? O prognóstico não é muito bom, tá? Em 5 anos, 35% dos casos. Por que isso aí acontece? Acontece muitas vezes porque a neoplasia se forma ali na parede hepática da vesícula biliar, que está encostada no fígado, e rapidamente essa neoplasia já consegue infiltrar o fígado, né? Que aumenta a chance de dar metástase. Na imagem do lado, então, a gente vê um adenocarcinoma bem com padrão infiltrativo, né, formando glândulas, né,
que vão infiltrando a parede da vesícula. Então, uma neoplasia formadora de glândulas, né, é um adenocarcinoma. E aqui temos um exemplo de adenocarcinoma de vesícula biliar. Aqui uma parte mais inicial do carcinoma de vesícula biliar, a gente tem displasia no epitélio, a gente vê do lado aqui uma inflamação crônica na vesícula biliar e uma alteração desse epitélio de superfície, então formando essas irregularidades e células displásicas. Isso aí então favorece o desenvolvimento de neoplasias na via biliar. Então, assim como dentro da vesícula biliar, isso aí pode acontecer em qualquer lugar da via biliar. Então, todo o trato biliar está propenso então a ter displasias e evoluir para um carcinoma de via biliar. Chegando então no carcinoma de ductos biliares, ele é mais raro ainda, pode acontecer nos ductos intra e extrahepáticos e também lá no final na ampola de Vater, onde a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre um adenocarcinoma de intestino delgado em si ou um adenocarcinoma do tipo, né, biliar presente ali no intestino delgado. A frequência então já é mais igual aqui em homens e mulheres. Geralmente não tem cálculo associado a esses carcinomas. A principal clínica então é alteração na excreção da bile, né, e formação de icterícia, né? A maioria desses casos então são adenocarcinomas. É uma raridade a gente ter, por exemplo, um epidermoide aqui nessa região, tá? O prognóstico é bem reservado, né? É bem ruim. Do lado nas imagens a gente pode ver então glândulas infiltrando o estroma, né? E com padrão infiltrativo caracterizando então esse fenótipo de adenocarcinoma, né? De via biliar. Quando o adenocarcinoma de via biliar acomete ali a região do ducto hepático comum, a gente vai ter um epônimo aí bem cobrado, né, em avaliações, né, o tumor de Klatskin, tá? Então, quando a gente tem um colangiocarcinoma, né, que é um adenocarcinoma de via biliar, surgindo ali perto do ducto hepático comum, ele tem um epônimo e é chamado de tumor de Klatskin. E nessa última imagem, então, a gente tem uma série de adenocarcinomas do tipo biliar surgindo aqui, né, nesses ductos biliares. Então, esse padrão morfológico pode surgir dentro do fígado, pode surgir dentro do pâncreas, né? Tudo isso associado à via biliar. Pode surgir no ducto hepático comum, lá na ampola de Vater e mesmo na vesícula biliar. Então, são todos aqui exemplos de adenocarcinomas, uns com algum componente importante intraductal. Então, se ele crescer mais exofiticamente para dentro do ducto, melhora um pouco o prognóstico do paciente, porque ele não tem tanto componente invasor. Agora, se ele vai invadindo para a parede, já se dissemina, né? Já é mais difícil controlar. Margem cirúrgica nessa região é complicado, porque está tudo se encostando, né? Então, o prognóstico do paciente já piora bastante. Aqui a gente tem um cenário bem à direita de invasão perineural. Aqui tem feixes nervosos passando, então a neoplasia rapidamente pega esses trajetos de nervos e pode se disseminar, tá? Obrigado, pessoal. Era isso da parte biliar. Até a próxima.